Olá, tudo bom? Nós queremos trazer alguns relatos históricos antes de entrarmos na nossa questão propriamente dito, que é trazer o relato sobre os fenícios no Brasil. Porque sempre quando se fala da chegada de Pedro Álvares Cabral, também se fala muito sobre a presença pioneira dos fenícios, né? Na nossa terra, nas terras tupiniquins. Não faltam livros que falam, né, a respeito, com muitas fotografias, né, servindo de provas e visões incontestáveis, que está sempre mencionando não só os fenícios, né, que segundo os livros, não só os fenícios estiveram no Brasil, mas também os vikings estiveram por aqui, mas os fenícios são mais surpreendentes dado a antiguidade que é esse povo, né, o povo cananeu, esse povo do mar, a distância. Porém, citam-se ainda outros navegantes, né, que há mais de 2000 anos atrás teriam cruzado o Atlântico e atingido as costas sul-americanas. Por exemplo, os cartagineses, né, que também são descendentes de fenícios, os gregos, os troianos, os saduceus, os essênios. E um fato curioso que é preciso constatar é que foi em meio a esse emaranhado de fantasias que nasceu a pesquisa arqueológica no Brasil. Na mesma época que surgiu essas questões, essas interrogações, foi que o dinamarquês Peter Lund, em 1801, ele que é considerado o pai da arqueologia e paleontologia do Brasil, ele pesquisava fósseis de animais extintos, né, em Lagoa Santa, Minas Gerais, e um tal de Onfroy de Thoron escrevia em 1869 sobre as viagens do rei Salomão, vou colocar aqui uma interrogação, sobre as supostas viagens do rei Salomão da Judéia ao rio Amazonas nos anos 993 a 960 a.C. A origem desses relatos, alguns dizem fantasiosos, né, é muito antiga e eles remontam a um tempo anterior às grandes navegações, que é o caso do mito da Atlântida, contado por Platão, da ilha Tule greco-romana, da ilha Brasil, que é oriunda do imaginário celta, e da lenda das 7 cidades. As duas últimas, né, o imaginário celta e a lenda das 7 cidades, elas alimentaram especulações curiosas envolvendo fenícios, hebreus e atlântidas, que teriam naquela época se refugiado no Brasil. A mítica ilha Tule, ou Chile, cercada por monstros, uma baleia e uma orca assassina, que consta na Carta Marina de Olaus Magno de 1537, eles estavam em busca das 7 cidades da ilha de Brasil. Não, é bom você entender que ainda não existia o Brasil, ainda não tinha essa ilha com o nome do Brasil, mas já tinha alguma ilha que eram citadas, que estavam desaparecidas com o nome de Brasil. E nós vamos trazer alguns nomes aqui que ela recebia essa ilha, muito antes do descobrimento do Brasil. A lenda das 7 cidades foi uma das lendas mais divulgadas na Idade Média. Ela era falada em todos os mares, em todos os navios, ela era citada, a lenda das 7 cidades. Preste atenção nisso. Essa lenda ela surgiu na Península Ibérica, por volta do século VIII, a época em que a expansão muçulmana estava em franco desenvolvimento. Conta que o arcebispo de Portucale, que hoje é a cidade do Porto, ele fugindo dos invasores mouros, embarcou rumo ao oeste, chegando a uma ilha desconhecida do além-mar, muito distante, onde esse arcebispo ele fundou uma civilização chamada de 7 cidades. Em outra versão, dizem que foi o Dom Rodrigues, o último rei visigodo, que também é o autor de tal feito, do fundador da ilha das 7 cidades. A lenda popularizou-se e a ilha começou a aparecer nos mapas. A partir desse momento, os mapas de navegação começou a aparecer nos mapas essa ilha das 7 cidades. De repente, ela aparecia em algum ponto do Oceano Atlântico e também em outros locais. A Ínsula Septem Civitatum, que significaria Ilha das 7 Tribos ou Ilha dos 7 Povos, os mapas traziam que essas ilhas míticas
também povoava o imaginário europeu. A ilha de Atlântida, com certeza todos vocês já ouviram falar de Atlântida, que é a cidade perdida, a cidade que afundou com seus moradores. Tem até muito filme que mostra Atlântida ainda, né? Com os moradores lá no fundo do rio, do mar, dos mares, né? Morando, habitando. Enfim, a ilha de Atlântida, mencionada por Platão, a Tule grego-romana, que também era chamada de ilha de Hy-Brasil. Essa mítica Hy-Brasil, ela é uma ilha fantasma, claro, no imaginário deles, que surgia em determinadas circunstâncias, para logo também ser encoberta e ficar invisível aos olhos humanos. É interessante, a ilha ela aparece na cartografia náutica desde o século XIII. Ora, localizada perto da Irlanda, ora, no meio do Oceano Atlântico. Ela recebeu diversos nomes, é isso que eu quero que você preste atenção para quando nós formos falar sobre os fenícios no Brasil, os cananeus no Brasil, você poder entender tamanha magnitude, né? Essa ilha, ela recebeu o nome de Hy-Brasil, Brasil, Bersil, Braci e por fim, Brasil. Pegou aí? Segue a visão. A origem desse nome, na verdade, é uma origem celta, que significa ilha afortunada. Parece que tem tudo a ver com a gente aqui, né? Significa ilha afortunada. Mas como a palavra também ela está associada, Brasil brasa, associada a uma cor vermelha. E de repente ela pode ser também ser conhecida como descendentes vermelhos. Ou quem sabe os do vermelho. A Ilha dos Vermelhos, que é a lendária Ilha Brasil, mostrada em mapas da Irlanda na época de 1572. Você entendeu? Vai seguindo essas datas porque ela é importante mais para frente. Não é uma aula de história, é uma curiosidade. Agora, com o evento das navegações, com a melhoria das navegações, né, oceânica e dos descobrimentos, multiplicaram-se os relatos de registros visuais da lendária ilhas. E as expedições marítimas foram criadas para poder alcançá-la. Por exemplo, foi o caso da expedição de Flamengo Ferdinand van Helmont, conhecido também como Fernando de Humo ou Fernão Dulmo, que em 1486 ele teve autorização do rei Dom João II de Portugal para achar esse reino cristão perdido, que era da Ilha das Sete Cidades e de qualquer terras que o Fernão Dulmo fosse encontrando, né, a oeste dos Açores, né, de Portugal. Fernão Dulmo, contudo, amigos, ele nada encontrou. A ilha Hy-Brasil continuou sendo procurada mesmo após a consagração do nome Brasil. Quando esteve no Brasil os portugueses que colocaram o nome Ilha de Vera Cruz, Terra de Vera Cruz, Brasil, né? Lembrando você que o Brasil já chamava Pindorama. Então essa ilha continuou sendo procurada mesmo após o Brasil receber esse nome, que foi descoberto, entre aspas, pelo Dom Pedro Cabral, né? Dom Pedro Alves Cabral. Essa ilha mítica, ela permaneceu na cartografia náutica, como por exemplo o mapa de Fernão Vaz Dourado de 1506. Aí agora entra algo interessante, sabe o quê? No dia 13 de setembro de 1872, o Marquês de Sapucaí, que era o presidente histórico e geográfico do Brasil, ele recebeu uma cópia de inscrição gravada em uma pedra, encontrada em Pouso Alto, no Vale da Paraíba, por Joaquim Alves da Costa. Essas inscrições despertaram grandes interesses. O Ladislau Neto, ele era diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro e doutor em Ciências Naturais pela Sorbonne, né, na Itália. Enviou a transcrição das inscrições para Ernest Renan, especialista em línguas orientais. O francês afirmou que aquelas inscrições realmente eram fenícias, datadas de cerca de 3.000 anos antes. A inscrição de Pouso Alto, da Pedra da Paraíba, ditas como fenícia. Ruínas de cidades fenícias ou formação geológica. Com o tempo, a falsa Pedra de Pouso Alto ganhou outra localização geográfica. A Pedra da Paraíba, como também era chamada em referência ao rio Paraíba do Sul, onde supostamente foi encontrada. Acabou sendo identificada como a enigmática e conhecida Itacoatiara de Ingá, na Paraíba. As formações geológicas e pinturas rupestres do município de Piracuruca, no Piauí, que é atual Parque Nacional também de 7 cidades, também atiçaram a imaginação de aventureiros, alimentando especulações de todo tipo. As primeiras notícias, meus amigos, que se tem registradas sobre aquele lugar, foram publicadas na revista do Instituto Histórico
e Geográfico do Brasil em 1887, por Tristão de Alencar, com o título Cidade Petrificada e Inscrições Lapidares do Brasil, que eram as formações geológicas do Parque Nacional das Sete Cidades, hoje no Piauí. O austríaco Ludwig Senhausen, professor de História e Filologia, não teve dúvida. Ali estavam as ruínas das fabulosas Sete Cidades, sede do Império Colonial Fenício, além-mar. Senhausen percorreu nas décadas de 1910 e 1920 o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Pernambuco, onde os sertanejos o conheciam como Dr. Ludovico Chauvinágua, né, devido ser complicado falar Senhausen, né, pela dificuldade de pronunciar o seu nome austríaco. Então ele viu nas pinturas rupestres inscrições fenícias e apontou semelhança entre as línguas indígenas dos índios que já tinha aqui no Brasil e as antigas línguas semíticas baseadas nessas provas. Chauvinágua, né, para não falar outro nome, escreveu o volumoso livro Antiga História do Brasil, de 1100 a.C. a 1500 d.C., que foi publicado em Teresina, no Piauí, em 1928. Nele, ele afirma que o litoral do Nordeste, entre o Maranhão e a Bahia, foi ocupada por fenícios e troianos. Imagina você, que ali fundaram várias cidades, das quais a mais importante seria Tutóia, no delta do Parnaíba. Pinturas rupestres, amigo, eu digo para você porque na verdade tem e está lá se você quiser visitar. Eu estou trazendo essas provas para depois a gente entrar no propriamente dito que eu quero trazer para vocês sobre os fenícios no Brasil. Então, pinturas rupestres do Parque Nacional de Sete Cidades no Piauí, que foram interpretadas como inscrições fenícias, pintura rupestre do Parque Nacional das Sete Cidades do Piauí também, né, que foram interpretadas como sendo datada de muitos anos antes do descobrimento, e outras buscas que também foram realizadas. Por exemplo, a bíblica Ofir, a Cidade Z e a Pedra da Gávea. O cônego cearense Raimundo Penaforte trouxe mais argumentos fantasiosos, segundo ele, em seu livro intitulado Pré-Histórico Memorial, Brasil Pré-Histórico Memorial, em 1900, que localizou na Amazônia o país de Ofir e de Parvaim, ambos mencionados na Bíblia como locais de onde se extraía ouro mais puro que existia. Extraía prata, madeira, que foram levados para o rei Salomão, pelo rei Girão, que nós vamos falar mais à frente. O livro ele faz um esforço criativo para demonstrar a presença de fenícios e cartagineses, hebreus, gregos, troianos, saduceus e essênios aqui no Brasil. O Amazonas, por exemplo, nesse livro ele relata que a Amazônia também atraiu a atenção do explorador britânico Percy Harrison Fawcett, que em 1906 mapeou a região para o Royal Geographical Society entre 1906 e 1924. Ele mapeou a região e realizou 7 expedições em busca de uma cidade perdida que era chamada de Z, Cidade Z. Baseado em lendas antigas de registros históricos, ele estava convencido de que essa cidade existia em algum ponto na Serra do Roncador, no Mato Grosso. Por infelicidade, esse pesquisador desapareceu na região do Alto Xingu em 1925. Por essa época, o estudioso Bernardo de Azevedo da Silva Ramos debruçava-se sobre supostas inscrições da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e da Pedra Lavrada, no Jardim de Seridó. Com conhecimento de diversas línguas, entre as quais hebraico, sânscrito e fenício, Silva Ramos interpretou as primeiras sendo como fenícias e as segundas gregas, marcada na Pedra da Gávea, Rio de Janeiro, que segundo Silva Ramos seriam inscrições fenícias. Meus amigos, a pesquisa ela é profunda, ela traz muitos fatos, né? E para a gente trazer algo dessa magnitude é preciso que haja realmente uma base. Quando nós começarmos a trazer nos próximos vídeos a interação dos fenícios no Brasil, nós vamos estar assim abalizados nesses estudos, né? Vamos estar abalizados na Bíblia, porque nós vamos ver o que diz a Bíblia a respeito dos fenícios, a respeito do ouro de Ofir,
E aí nós vamos entrar então nesse detalhe. Vai ser muito curioso, vai ser muito importante, vai ser muito de se viajar, né? Quem sabe você vai fechar os seus olhos e ouvir a mensagem e pensar estar ali no Brasil naquela época, né? Estar ali naquela cidade de Atlântida, que é o Brasil, né? A cidade as 7 cidades, as ruínas das 7 cidades. Nosso Brasil é um celeiro rico de coisas e de curiosidades que, infelizmente, devido a essa nossa, sei lá, não posso falar política, mas essa nossa cultura tão pobre, esse investimento tão pobre em educação e cultura, nós ficamos a mercê sem conhecer quem realmente somos, o que temos, o que podemos. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça se inscrever no nosso canal, né, de dar um like. Vamos aumentar aí o número de participantes. Tá bom, amigo? Um abraço.